Bom dia a todos e a todas, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Santos Brasil. Estão presentes hoje conosco o diretor econômico-financeiro e de relações com investidores, Daniel Pedreira Doria, e o diretor comercial, Ricardo dos Santos Buteri. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e após a apresentação, será iniciada a sessão de perguntas e respostas, quando mais informações serão fornecidas. Gostaria de lembrá-los que o release de resultados e a apresentação de resultados estão disponíveis no site de Relações com Investidores da companhia, no qual será disponibilizada a gravação deste evento. Além das salas com idiomas português e inglês, está disponível a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, Libras. Antes de prosseguir, reforço que eventuais declarações que possam ser feitas sobre as perspectivas de negócios da Santos Brasil, bem como projeções ou metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Daniel Pedreira Doria, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela presença, espero que todo mundo esteja bem. Comigo hoje, Ricardo Buteri, nosso diretor comercial. Infelizmente, Antônio Carlos Sepúlveda, nosso CEO, não poderá participar do call hoje, porque nesse exato momento ele está na solenidade de abertura do evento anual do Move Infra, a qual ele preside. Então, seremos eu e Ricardo no Q&A. O terceiro trimestre de 24 foi pontuado por conquistas e marcos históricos, com crescimento em todas as linhas de negócio da Santos Brasil. A movimentação de nossos terminais somou 403 mil contêineres no trimestre, o maior volume trimestral já registrado na história da empresa. Somente no Tecon Santos, operamos 357 mil contêineres, o que representa um aumento de 24% ano contra ano, 2 vezes maior do que o crescimento agregado do Porto de Santos. Essa comparação relativa ela é interessante porque evidencia aquilo que vínhamos falando há algum tempo, ou seja, de que ao seguir investindo no aumento de capacidade e produtividade do Tecon Santos, iríamos capturar a demanda excedente do Porto, num ritmo superior aos nossos concorrentes, com o market share tendo atingido 42,5% nesse período. E, nesse mesmo contexto, importante destacar que o crescimento do Tecon Santos veio acompanhado de um mix de carga mais favorável, com os contêineres cheios representando 77% do total movimentado, que cresceu 31% ano contra ano. Somente as importações cresceram 25,5% no terceiro tri, com destaque para a descarga de bens de consumo, produtos químicos, bens de capital. As atividades de armazenagem seguem ritmo acelerado, seja nos terminais, que apresentaram um ganho de 38,5%, seja nas unidades da Santos Brasil Logística, com crescimento de 8% se comparado ao mesmo período do ano passado. A contribuição das exportações também foi relevante, na medida em que cresceram 28% no terceiro tri de 24, sendo o embarque de commodities agrícolas e alimentícias os grandes destaques, como café, açúcar, proteína animal, especialmente a carne bovina. O volume de cabotagem apresentou crescimento de 12% no terceiro tri, quando comparado a 2023, resultado do maior volume de serviços feeder. O Tecon Vila do Conde
também teve um bom desempenho no trimestre, com crescimento de 4% ano contra ano no volume de contêineres movimentados. Com reposicionamento de vazios, acreditamos haverá um bom fluxo de exportação na área de influência do nosso terminal. E já o Tecon Imbituba cresceu 88% o volume movimentado de contêineres no terceiro trimestre de 2024, em comparação ao mesmo período de 2023. E os principais impulsionadores continuaram sendo os novos serviços de longo curso e de feeder operados pelo nosso cliente CMA-CGM. Por sua vez, a movimentação de veículos no TEV cresceu 17,4% no terceiro TRI de 24, após registrar queda anual na primeira metade de 2024. O principal driver foi uma forte recuperação das exportações de veículos leves para o mercado argentino, que compensou a retração de 3,6% na importação de veículos nesse período. Os terminais de granéis líquidos movimentaram 185 mil metros cúbicos de combustíveis no terceiro TRI de 24, um crescimento de 10% ano contra ano, com destaque para o maior giro dos tanques, combinado com a maior participação de contratos de longo prazo em relação a operações spot. Destaco que a primeira fase do projeto de expansão da capacidade da vertical de líquidos está concluída, onde passamos de 50 mil para 110 mil metros cúbicos de tancagem, restando apenas uma única licença da ANP para iniciar a operação dessa capacidade adicional. E a última fase do projeto, que elevará a capacidade para 190 mil metros cúbicos, segue dentro do esperado, com previsão de conclusão no segundo trimestre de 2025. Indo aos destaques econômico-financeiros, a receita líquida da Santos Brasil atingiu 764 milhões no terceiro trimestre de 2024. É um aumento de 43% na comparação anual, bem superior ao crescimento do volume, inclusive, o que evidencia também um maior ticket médio faturado pela companhia. O EBITDA totalizou 406 milhões de reais nesse trimestre, registrando um crescimento relativo ainda superior, da ordem de 57% ano contra ano, com margem de 53%. Um crescimento de quase 5 pontos percentuais, tanto sobre o terceiro trimestre de 2023, quanto sobre o segundo trimestre de 2024. O aumento das margens reflete o potencial de alavancagem operacional dos nossos terminais portuários, sobretudo o Tecon Santos. Já o lucro líquido obteve um crescimento de 55% ano contra ano, com margem líquida de 28%, totalizando 216 milhões de reais no terceiro trimestre de 2024. A companhia ela segue sendo capaz de distribuir 100% do lucro líquido distribuível sem perder a sua capacidade de investimento. Iremos pagar, em poucos dias, 164 milhões em proventos aos nossos acionistas, somando 467 milhões de reais ao longo de 2024, equivalente a 54 centavos por ação até agora. Por outro lado, aplicamos em CAPEX 357 milhões de reais nos 9 primeiros meses de 2024, que se reverterão em aumento de capacidade futura. A geração de caixa futura da Santos Brasil é promissora e, mesmo com o aumento da alavancagem presente por causa da restituição de capital aos nossos acionistas, no valor de 1,6 bilhão, a tendência é que a companhia desalavanque com razoável velocidade. Bom, já aqui nas minhas considerações finais, gostaria de destacar 2 eventos importantes que ocorreram no trimestre. Primeiro, o ingresso das ações da companhia no índice Ibovespa, com importante aumento da liquidez. E, segundo, o anúncio da aquisição de participação equivalente a 48% do capital social da Santos Brasil pela CMA-CGM, stake, então detido por empresas geridas pelo Opportunity. A Santos Brasil encerrará um capítulo bem-sucedido sob a liderança do Opportunity para escrever outro igualmente vitorioso, agora em conjunto com uma das empresas líderes nos mercados de navegação e logística mundial.
A transação ainda está pendente de aprovação de órgãos reguladores, como o CAD e ANTAQ, e, uma vez concluída, será acompanhada de uma OPA para aquisição das demais ações em circulação. Essas são as minhas considerações preliminares. Me coloco à disposição, juntamente com o Ricardo Buteri, para perguntas e respostas, já deixando aqui um muito obrigado. Obrigada a todos. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para aqueles que desejarem fazer sua pergunta, podem utilizar o recurso Raise Hand, levantar a mão, que está localizado na parte inferior da sua tela, para que o seu microfone seja habilitado. Aqueles que quiserem enviar suas perguntas por escrito, poderão fazer por meio do botão Q&A, também localizado na parte inferior da tela. Reforço que as perguntas escritas também serão respondidas ao vivo. Nossa primeira pergunta vem do senhor Leandro Neto. Por favor, senhor Leandro, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Parabéns pelo resultado. Só duas rápidas aqui do meu lado. A primeira é para saber se a CMA já deu entrada no processo no CAD, e a segunda é com relação à OPA, se já existe algum tipo de decisão sobre qual tipo de OPA a CMA deve lançar, se vai ser por aumento de participação ou por fechamento de capital. Obrigado. Oi, Leandro, tudo bem? A notificação ao CAD já foi feita, né, pelos comprador e pelo vendedor, né? E, inclusive, ontem mesmo foi publicado no Diário Oficial. Então, já é um processo público, de conhecimento geral, e que está seguindo o rito, né, ordinário, esperado, dentro do CAD. Em relação à OPA, não, eu não tenho ainda essa informação, né, de qual instrumento de oferta será utilizado, mas vale o já comunicado, né, será uma oferta de aquisição de ações de 100% das ações em circulação, nas mesmas condições ofertadas ao vendedor Opportunity. Perfeito, obrigado, pessoal. Lembramos a todos que para fazer perguntas, basta utilizar o recurso Raise Hand, levantar a mão. Você pode também enviar sua pergunta via texto por meio do botão Q&A. Lembramos a todos que para fazer perguntas, basta utilizar o recurso Raise Hand ou enviar sua pergunta via texto através do botão Q&A. Obrigada. Não havendo mais perguntas, passo a palavra novamente para o senhor Daniel para suas considerações finais. Senhor Daniel, por favor, pode prosseguir. Obrigado. Fechando o nosso call, agradeço a presença de todos. Um bom dia, um bom trabalho. Nos vemos na próxima teleconferência. Um abraço.
A teleconferência da Santos Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.